Bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 9 de junho de 2021. E nesta linda manhã de quarta-feira, nós iremos iniciar os nossos trabalhos com língua portuguesa e em seguida vamos ver aí estudar um pouquinho de ciências. Pessoal, a professora trouxe para vocês, nesta quarta-feira, uma tirinha do Calvin, né? Eu acredito que alguns alunos aqui, se não todos, já devem conhecer um pouquinho este personagem tão divertido, né? Das tirinhas aí que nós temos aí da literatura infantil através de gibis, né? Que nós temos bem rico este conteúdo deste gênero textual. Então eu trouxe para vocês aqui, né, um trecho, tá? Um pedacinho e eu vou estar lendo com vocês, tá? Então eu vou aumentar um pouquinho aqui a tela. Então vamos lá. Ei, mãe, eu vou fazer parte da peça da escola. Eu vou ter uma fala e tudo mais. Isso é maravilhoso, Calvin. É uma grande peça dramática. Minha personagem vai fazer todo mundo ficar em lágrimas até o fim do segundo ato. Qual é a peça? Nutrição e os 4 grupos alimentares. Eu sou a cebola. E aí, gostaram, né? Bem divertido, né? Ele tá todo empolgado, né? Porque, nossa, ele queria muito fazer parte aí da peça de teatro e ele foi todo eufórico contar para a mamãe dele o feito que ele havia conseguido, né? E o personagem que ele iria aí interpretar na peça é exatamente a cebola, né? Então, muito divertido esta tirinha que a professora trouxe para vocês. Bom, então observe que o personagem Calvin usou o pronome pessoal eu para apontar uma das 3 pessoas do discurso, de sua fala. Então nós temos aqui as características, né? Vamos voltar aqui um pouquinho da tirinha para a gente poder entender os balõezinhos, né? Nesses balõezinhos é onde nos indica que está havendo aí uma conversa, um discurso, uma fala entre os personagens, né? E o Calvin aqui, ele está sempre se reportando ao pronome pessoal eu, né? Então vamos lá, ó. Quando ele fala eu vou fazer parte da peça da escola, ó, ele está se retratando, se está dirigindo à pessoa dele. Então isto é um pronome pessoal, tá? O eu. Olha lá de novo. Eu vou ter uma fala e tudo mais. No último quadradinho, ele diz novamente, eu sou a cebola. Então, observe que por vários momentos, né, na tirinha, ele se dirige usando o pronome pessoal eu, para apontar uma das 3 pessoas do discurso. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre pronomes pessoais, nós vamos ler aí este lembrete, né, que a professora colocou para vocês aí. Eu gostaria que vocês copiassem, né, no caderno, né, esse pequeno cartaz aí, esse pequeno cartaz mesmo que a professora colocou aí para vocês. Então, deixem anotado lá no caderno para vocês poderem estar consultando no futuro, poder estar estudando, né?
para alguma atividade que vocês possam vir fazer, realizar aí no futuro. Então vamos lá. Pronomes pessoais do caso reto. Pronomes pessoais são aqueles que substituem os substantivos, indicando diretamente as pessoas do discurso, assumindo a função de sujeito da oração. Então, quando Calvin se dirigiu ao pronome pessoal eu, ele se colocou como sujeito naquela oração, naquela frase, né? Então vamos ver os exemplos de pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Exemplo, ó, ele gosta de futebol. Eu fui ao cinema. Então, são pronomes usados de forma direta, de forma reta, né? Que nos indicam aí a substituição, né, de um substantivo, né? Então, este aqui, olha, é só um pequeno enunciado. É lógico que quando nós, através das atividades que nós vamos fazendo agora, né? E tem atividade lá no livro didático, nós vamos fazer atividades relacionadas ao pronome pessoal e vocês vão perceber que não é difícil, tá? Vocês entenderem que o pronome pessoal, aquele que se dirige à pessoa e a coloca como sujeito, esse pronome eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas nos colocam, eles assumem, eles têm a função de nos colocar aí como sujeitos da oração, como a pessoa direta, né? Eu estou estudando, então sou eu quem estou fazendo esta ação, né? Praticando esta ação. Então, vou subir mais um pouquinho aqui. Então, vamos lá, olha. São os pronomes pessoais retos que no discurso indicam quem fala. Então, olha lá o sujeito, ó, quem fala? Primeira pessoa do singular, eu, ou do plural, nós. Então, esse é o sujeito. É a primeira coisa que a gente tem que verificar aí na frase, na oração. Quem fala? Com quem se fala? Segunda pessoa do singular, tu ou do plural, vós. Então, nós temos, ó, eu e nós, primeira pessoa do singular. Lá na conjugação, gente, lembra na conjugação dos verbos. Eu, tu, lembra? Eu, tu, ele ou elas, nós, vós, eles ou elas. Tá? Então, olha, primeira pessoa do singular, repetindo, eu, nós. Quem fala? Segunda pessoa do singular, tu, vós. De quem se fala? Terceira pessoa do singular, ele, ela ou ele, elas. Então, nós temos aí, primeira pessoa do singular no pronome pessoal, eu, nós. Segunda pessoa do singular, tu, vós. Terceira pessoa do singular, ele, ela, eles, elas. Tá? Então, veja a tabelinha aqui, olha. A professora colocou uma tabelinha aqui para vocês poderem observar, visualizando melhor o que a professora colocou ali no enunciado, ó. Então, lá na oração, né, no pronome pessoal, nós temos o número, que é o singular e o plural. Depois nós temos a pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, primeira pessoa. Então, nós temos lá no singular, ó, primeira pessoa, sujeito, eu. Segunda pessoa, sujeito, tu. Terceira pessoa, sujeito, ele, ela. No plural, quando a gente
passa para o plural a palavra. Nós temos primeira pessoa sujeito, nós. Segunda pessoa sujeito, vós. Terceira pessoa sujeito, eles, elas. Tá? Então, eu gostaria muito que todos vocês copiassem essa tabelinha no caderno, deixassem ali, porque nós vamos usar um pouco mais, né, essas funções, né, esses pronomes pessoais nas frases, nas orações, enfim. Então, agora, pessoal, feito isso, nós vamos para o livro didático. Agora é sua vez. Responda as páginas 107 e 108 sobre os pronomes pessoais retos no livro. Então, lembram que eu falei que nós temos atividades no livro para fazer, né? Aprofundar e treinar, né? Colocar os nossos conhecimentos aí para verificar aí o que nós conseguimos entender e o que não conseguimos entender. A professora está aí online, lá no privado, pode mandar perguntinha para a professora. Então, vamos lá. Eu vou subir um pouquinho, né, que a professora colocou aqui para vocês a página do livro, né, página 107, estudo da língua, pronome pessoal. Então, vamos lá no número 1, olha. Releia estes trechos do texto expositivo. Você já viu alguém virar uma onça? Ela é da família dos felinos e está ameaçada de extinção. Nós, humanos, também somos mamíferos. Ainda assim, ela é bem menor que o tigre, seu primo. Entre as palavras destacadas, qual delas se refere? Letra A pessoa que fala. Qual delas, dessas quatro, né, 4 trechos aí do texto expositivo, qual delas se refere à pessoa que fala? Neste caso, é a terceira frase. Nós, humanos, também somos mamíferos, porque indica que somos nós, eu, você, né? Então, nós indica a pessoa que fala. Letra B, a pessoa com quem se fala. Qual será? Neste caso, é a primeira frase. Você já viu alguém virar uma onça? Então, o você se refere à pessoa com quem eu estou falando, você. Letra C, a pessoa de quem se fala. Neste caso aqui, a segunda frase e a quarta frase nos demonstra aqui, refere-se ao pronome pessoal ela. Ela é da família dos felinos. Ela é bem menor que o tigre. Então, você está se referindo a ela, a onça. Tá ok? Então, olha o lembretinho que tem aqui para vocês no livro. Olha, isso é muito importante a gente parar um pouquinho para ler, né? As palavras nós, você e ela indicam os participantes da situação comunicativa. Elas recebem o nome de pronomes pessoais. Então, nós, você e ela está sendo colocado, esses pronomes pessoais, né? Essas palavras são colocadas como, em vez de ficar colocando o nome, né, de quem, o nome, a característica, eu coloco o pronome pessoal. Olha o 2. Utilize um dos pronomes do quadro. Vamos subir um pouquinho. Para substituir os substantivos destacados nas frases a seguir. Então, no quadro aqui, eu tenho os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Então, olha a letra A. Além de mamar, os mamíferos costumam ter
pelos. Qual o pronome que eu vou utilizar aqui para substituir o substantivo os mamíferos? Então, aqui neste caso, pessoal, eu irei colocar o eles. Olha, além de mamar, eles costumam ter pelos. Eu estou me referindo ao substantivo mamíferos. O B, vocês irão responder agora, olha, qual pronome possessivo eu vou usar aqui para substituir o pronome a onça. A onça é feroz, sim, mas raramente ataca o homem. Então, qual o pronome aqui que eu posso usar? Eu posso colocar eu é feroz, sim, mas raramente ataca o homem? Eu posso colocar tu é feroz, sim, mas raramente ataca o homem? Não. A onça, né, é um substantivo do gênero feminino. Então, eu devo colocar aqui para substituir, ela é feroz, sim, mas raramente ataca o homem. Tá? Então, pessoal, na página 107, vocês deverão então responder estas perguntinhas seguidas aí da página 108. Então, olha aqui, ó, novamente mais um lembrete. Os pronomes pessoais podem substituir um substantivo ou retomar um termo que apareceu antes para evitar a repetição de palavras. Então, lá, olha, conheça os outros pronomes pessoais. Primeira pessoa, quem fala. Singular, eu. Plural, nós. Segunda pessoa, com quem se fala. Você. Plural, vocês. Tu e você. Desculpa, no singular. No plural, vós, vocês. Terceira pessoa de quem se fala. No singular, ele e ela. No plural, eles, elas. Os pronomes tu e vós são usados em algumas regiões do Brasil. A maioria dos falantes brasileiros usam os pronomes você e vocês para se referir à pessoa com quem se fala. Na língua portuguesa no Brasil, também usamos em algumas situações a expressão a gente para substituir o pronome nós, mantendo a mesma ideia. Veja um exemplo do texto lido. Deixa eu subir aqui o texto. Ao observar os cachorros, os gatos e outros animais de estimação, a gente começa a perceber como é o mundo dos mamíferos. Por que mamíferos? Ué, porque todos os bichos desse grupo mamam quando nascem. Então, olha lá, a gente aqui também foi usado para substituir o nós. Poderia estar aqui, né? Nós começamos a perceber como é o mundo dos mamíferos, né? Mas nós podemos também usar aí a gente. Então, terminando aí, né? Na página 108 é mais a título mesmo de explicar mais detalhado o uso aí dos pronomes pessoais eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas nas orações para substituir, né, palavras que são aí substantivos, tá bom? Bom, então agora nós vamos para o livro de ciências, né? Então nós também temos aí, iremos trabalhar com um livro didático, mas antes de pegar o livro didático, vocês deverão fazer a cópia no caderno do texto Relógio do Sol. Então vamos lá. O texto é o seguinte: durante o ano, o Sol nasce em pontos diferentes do lado nascente e põe em pontos diferentes do poente. O primeiro instrumento utilizado para medir o tempo foi o relógio de sol. Ele consiste basicamente em uma haste cuja sombra
é projetada sobre uma superfície. Ao longo do dia, à medida em que as horas vão passando, a sombra projetada vai mudando de posição. Então, antes dos relógios, né? Antes das bússolas, o homem usava o relógio do sol para se localizar, para saber exatamente o tempo, as horas, qual o período do dia, né? A localizar aí a medida de tempo que a gente vê. Hoje nós temos o relógio digital, o relógio de ponteiro, o relógio de pulso, temos a hora no celular, mas há milhares de anos atrás não tinha essa tecnologia, esses instrumentos para saber, para medir o tempo. Então os homens usavam o relógio do sol, né? Que era uma ferramenta muito simples. Eles colocavam lá uma haste, né? Uma madeira, uma vareta enfincada ali no sol, e a sombra, conforme o sol ia se movendo, a sombra projetada ia fazendo com que fosse virando, né? Aquela sombra, e ela ia se projetando no chão, tá? Então nós vamos, depois que vocês fizerem a leitura e copiarem este pequeno texto, nós vamos pegar o livro de ciências, né? Lá na página 160, né? Página 160 do livro que nós estamos estudando aí, o universo, a imensidão do universo, né? Nós vimos um pouco do universo, nós vimos um pouco do sistema solar, nós estudamos a rotação, que é o movimento que a Terra faz, né? Ela gira em torno do seu próprio eixo, né? O que nos dá aí o fenômeno da noite e do dia. E agora nós vamos ver o movimento aparente do Sol e localização. Então, eu vou subir mais um pouquinho, porque a professora também trouxe aqui para vocês. Deixa eu ver. Só um minutinho, pessoal. Eu acho que repetiu aqui o pronome pessoal. Desconsiderem essa folha, tá? Na hora que a professora foi montar o slide, eu colocando a folha de português novamente, né? Eu repeti ela. Tá, então o que vocês irão fazer para a professora? Deixa eu só ver a página que tá aqui. Tá. Então, vocês na página 160 e a página 161 do livro, tá aqui. Então, vocês vão, leia o texto, movimento aparente do Sol e localização nas páginas 160 e 61. Então, nós temos aqui um texto, né, que nos fala aqui sobre o movimento aparente do Sol. Nós aprendemos já lá na rotação, pessoal, que a Terra, conforme ela gira em torno de si mesma, né, ela vai projetando uma sombra que, no caso aqui, o Sol ele fica parado, quem se movimenta é a Terra. O movimento que a Terra faz em volta de si mesma nos dá os dias e as noites e as horas, né? Nós temos um dia inteiro, ela completa aí 24 horas, mas nós também temos aí um movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz girando em torno do Sol. Então, a volta inteira que ela faz em volta do Sol
nos dá aí 365 dias por ano. Então, o ano ele possui 365 dias. Bom, nós vamos aqui, eu estou tentando aqui localizar a página, deixa eu ver a página que está aqui. Página 161 do livro, né? Que é a página 160, página 161. Então, nesta página aqui, vocês vão ler, né, o texto e vão responder a questão número 1, né? Converse com os colegas e responda. O que é um ponto de referência? Que exemplos de pontos de referência você conhece? Então, aqui nós temos os pontos cardeais, né? Observe aqui que o menino, ó, tem um menininho, ele está com os braços abertos, né? De frente para o norte, de costas para o sul. Nós temos o leste, do seu lado direito, né? Aqui, leste é onde o sol nasce e oeste é onde o sol se põe. Então, observe que aqui, que o menininho aqui, olha, ele tem uma sombra, ele está projetando uma sombra, o sol está projetando a sombra deste menino que estava a caminho da escola, né? Então, vocês deverão, depois que lerem o texto, responder aí quais são os pontos, os marcos de localização, né, no caso aqui, desta imagem que vocês observaram. Então, gente, aqui fica nítido, né? Fica claro se nós observarmos. Os pontos de referência aqui são os marcos de localização, como a professora havia dito, sempre em relação a algum lugar. Então, a direita e esquerda, frente e trás, em cima e embaixo, são sempre referências em relação a outro ponto. Vamos dar um exemplo. O livro está em cima da mesa. A padaria está à direita da escola. Então, tudo isso é um ponto de referência, um ponto de localização, né? Observando a imagem que nós temos aí na página 161. Depois nós vamos para a atividade 2. Então, nesta atividade, faça a experiência seguindo os procedimentos e o passo a passo da atividade 1. Pontos cardeais de acordo com o GNOME, das páginas 162 e 164 do livro. Então, o que vocês vão fazer, né? Na página 162 aqui, nós temos um mão na massa. Deixa eu ver se a professora colocou aqui para vocês. Coloquei, olha. Mão na massa. Então, na atividade 1, pontos cardeais de acordo com o GNOME. Nas atividades propostas a seguir, vamos aprender a encontrar os pontos cardeais. Quais são esses pontos cardeais? Norte, sul, leste, oeste. Tá? Então, lembra sempre, se tiver dúvida, vai lá na página 161, observa a imagem do menino, né? E veja a posição em que ele está. Tá ok? E aqui, pessoal, vou pedir para vocês ler aí, olha, o material, vara, pode ser um cabo de vassoura, tá? Um giz ou um pedacinho de carvão, né? E o relógio. Um relógio digital, um relógio de ponteiro aí que vocês têm. E aí todo o procedimento para vocês realizar esta pequena pesquisa, nessa pequena atividade. Então, primeiro vocês vão escolher um local que receba diretamente a luz do sol, entre as 10 horas da manhã até as 3 da tarde, às 15 horas. Pode ser aí no quintal de vocês, não precisa sair para a rua para fazer isso, tá? No período da manhã, entre 10 e 10h30, finquem firmemente no chão uma vareta reta.
né? Então o ideal é que nesse lugar vocês tenham, ela seja de terra, não pode ser concretado, senão não vai dar certo. Então, quem tem o quintal aí com concreto, não, essa experiência aí não vai dar certo. Ela tem que ser um espaço, sim, um espaço onde você possa enfiar esse cabo de vassoura, essa vara na terra, tá bom? E aí você vai seguindo as instruções, olha, observação. Se esta atividade for feita em época de horário de verão, nós não temos mais este horário, tá? Então, nós vamos desconsiderar esta observação. Vamos para o 3. A vareta irá produzir uma sombra se o sol estiver iluminando-a. Com o giz, faça uma marca na ponta da sombra, ponto A, passo 1, e depois tracem um círculo partindo da marca e tomando como centro o ponto em que a vareta estiver fincada. É possível fazer isso amarrando um barbante na vareta e na ponta oposta do barbante, prendendo o giz passo a passo. Cuidado para não mudarem o lugar da vareta ou incliná-la, pois isso pode prejudicar a experiência. Então, na página 163 aqui, olha, vocês têm do livro, né? Na página 163 aí do livro, vocês têm aí, ó, as imagens, o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5 e o passo 6, para vocês olhando para fazer igual aqui está na página 163, tá? Do livro de ciências. Então, aqui tem mais as instruções. E vocês deverão, pessoal, observar aí e fazer a anotação. Vocês deverão colocar aí para a professora no caderno o que vocês perceberam, o que vocês puderam aí observar, né? Aprender com essa experiência, tá ok? Não fiquem preocupados com perfeição, com fazer tudo certinho. A intenção aqui é que vocês façam essa experiência, tenham contato aí na prática. Se nós estivéssemos aí, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Se nós estivéssemos na aula e na escola presencial, com certeza a professora estaria levando vocês num ambiente ali na escola em que desse pra gente observar, né, este movimento que a sombra vai fazer aí no sentido do movimento aí de um relógio. Mas como nós não estamos, então a gente está fazendo essas pequenas adaptações, vocês podem estar fazendo na casa de vocês. Peçam ajuda, né? Peçam para algum adulto da família de vocês, da casa de vocês, estar participando também, tá? Estar ajudando vocês a fazer essa pequena experiência. Bom, meus queridos, a nossa aula está terminando, né? Por hoje é só. Espero mais uma vez aí ter conseguido atingir o objetivo, né? Da nossa aula, que é levar um pouco mais de conhecimento para vocês. Estarei online juntamente com a professora Gláucia para tirar aí as dúvidas de vocês, tá ok? Não fiquem com dúvidas. Na hora que vocês estiverem realizando essa pesquisa, essa experiência, ou estiver respondendo alguma atividade, surgiu a dúvida, manda no WhatsApp da professora, que assim que eu conseguir visualizar, eu vou estar respondendo a todos, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um, se cuidem, se protejam e participem aí de uma vida saudável com a família de vocês. Um beijo no coração de cada um, que o menino Jesus ilumine a vida de todos. Até a próxima, pessoal!